A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente Lula foi informado de que o escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski tinha contratos de consultoria com instituições privadas. Segundo ela, ao ser convidado para o governo, Lewandowski disse que se afastaria das atividades privadas para cumprir a lei. A ministra também defendeu o ex-ministro e disse que o governo atua para investigar irregularidades envolvendo a instituição financeira. Vamos ouvir. O presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados e o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. E quero aqui lembrar que toda essa apuração feita em relação ao Banco Master foi feita sob a gestão do ministro Lewandowski, a gestão da Polícia Federal, e foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, o Vorcaro, foi preso. Então, essa situação que tentam ligar o governo, o ministro Lewandowski, é uma tentativa da oposição. O governo tem sido firme, decidido em fazer a investigação, seja a fiscalização do Banco Central, seja a investigação da Polícia Federal. Então, foram nesses últimos 10 meses que isso aconteceu. Eu não entendi. André Marcilha nos ajuda a entender isso. O ministro falou para o presidente: tenho contratos com instituições privadas. Tudo bem. E vou me desvincular para cumprir a lei. Mas ele continuou cobrando enquanto era ministro. Então ele não se desvinculou porcaria nenhuma. Logo, descumpriu a lei. Logo descumpriu a lei. E sabe-se lá mais em quantas outras o Lewandowski está envolvido. Porque ele, inclusive, quando saiu do Ministério da Justiça, não cumpriu a quarentena. Todo ministro da Justiça cumpre, né? Infelizmente, a gente não tem quarentena para ministro do STF, né? Devia ter uma quarentena de 150 anos, né? Talvez o ministro do STF teria que ficar 150 anos sem conversar com ninguém da iniciativa privada. Talvez até porque eles já conversam tanto, já gastaram toda a cota enquanto ministros, né? Depois já fizeram todos os negócios privados enquanto ministros, para que fazer depois? Talvez seja por isso que eles devam ter uma quarentena grande, mas não tem. Agora, o ministro da Justiça tem. O Lewandowski, não foi a ele imputada uma quarentena que foi imputada a todo mundo, a todos os demais ministros da Justiça anteriores. Todos, né? Quarentena de 6 meses. Não é uma quarentena exagerada, algo básico. E aí disseram para ele que ele não precisava cumprir. E chamaram isso de atualização Fizeram uma atualização da lei. Agora, assim, a lei não mudou. Os fatos não mudaram. Por que atualização da lei, para mim, significa casuísmo e privilégio? Lógico. Claro, evidente. Né? Então, não apenas o Lewandowski é favorecido quando sai do Ministério da Justiça, como ele sai do Ministério da Justiça, como ele, ao sair do Ministério da Justiça, ele mantém um contrato no seu escritório com o Banco Master, que ele deveria, como chefe da Polícia Federal, o ministro da Justiça é isso, deveria estar investigando. Então, enquanto ministro, eu devia estar investigando alguém e eu estou sendo pago por esse alguém que eu deveria estar investigando. Né? E aí eu saio sem quarentena e isso não é lido como um privilégio. Eu ainda continuo recebendo dinheiro daquele que eu deveria ter investigado. Quer dizer, se o Lewandowski for levado, se a gente levar a sério a situação do Lewandowski precisa ser investigado. Urgentemente. Urgentemente. E, inclusive, se é para usar o mesmo critério que foi usado contra os bolsonaristas, o Lewandowski tem que estar em prisão domiciliar, com uma tornozeleira, pelo menos, até que tudo se esclareça. Pelo menos. Agora, professor Suano, quando a gente observa a fala da Gleisi Hoffmann, ela mencionou, não, inclusive, se foi na gestão do Lewandowski que o Vorcaro foi preso. E ele que mandava na Polícia Federal está tentando diminuir a falcatrua, justificando que porque o Lewandowski era ministro, o Vorcaro foi preso? A narrativa dele, Segre, é sempre a mesma. Todo ato criminoso começou antes do governo Lula ou antes das ações deles e eles foram os responsáveis por conseguir fazer a investigação e tornar público, o que é uma mentira, porque normalmente as falcatruas ou começaram antes por indivíduos envolvidos com eles
ou receberam uma turbinada em função deles estarem no poder. E só se tornou público não porque eles quiseram tornar público, mas se tornou público porque o negócio adquiriu uma dimensão tal que não tinha mais como esconder. Até mesmo porque colocou em xeque todos aqueles que estavam envolvidos. Mas quando a gente vê, quando o André falou, é interessante a gente pegar acerca da quarentena. O absurdo da quarentena que eles fizeram aí, eles colocaram na Comissão de Ética Pública da Presidência. Isso, alta comissão. Alta Comissão de Ética da Presidência. E eles falaram o seguinte, o Lewandowski terá que cumprir quarentena para estes pontos. Para os demais, não. Meu Deus do céu, isso é uma atualização, significa o quê? Como você faz parte da minha galera, eu vejo tudo aquilo que pode te envolver ou nos atingir e eu digo, isso aí você está livre para atuar. Aquilo que não é, que é irrelevante, não, se você tem que cumprir quarentena. Não existe mais a aplicação da lei, ou seja, a lei não existe mais. Era aquilo que a gente brincava outro dia, dizia assim, são 2 pesos, 2 medidas. Eu sempre discordei disso, sempre dizia assim, não existem 2 pesos, 2 medidas. Porque se houvesse 2 pesos, 2 medidas, eu diria assim, para o Marcília é esse peso, para o Arthur é este, para a Duda é este, para você é esse, para mim é esse. Ou seja, são 2 pesos definidos, cada um sabe qual é o seu lugar na sociedade. O que nós temos é apenas um peso que não tem medida nenhuma. Quem define a medida é aquele que está no poder. Ele fala, em função dos benefícios que eu quero ter ou da minha galera, eu coloco o valor que eu quiser. É o caso dessa comissão de ética, Comitê de Ética da Presidência, de Ética Pública da Presidência. Alta Comitê de Ética. Alta comissão. Quando você alta Comissão de Ética da Presidência, quando você pega, o que eles estão falando aí é isso. Este peso será interpretado dessa maneira. Agora, que o Lewandowski tem muito mais coisas envolvidas, com certeza. O que a Glaze está preocupada? Eles têm agora uma eleição. Eles têm que retirar toda possível culpabilidade que eles tenham. E o problema todo é que qual é toda possível culpabilidade que eles tenham? 100%. É isso que ela está tentando reduzir. Agora, a alta comissão que só faz baixaria, pelo visto. E uma coisa, complementando até o que o senhor está falando, as restrições foram impostas a atuações dele relacionadas à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Só que é o seguinte, você quando é ministro da Justiça, você tem um impacto em toda a advocacia do país. Então, se você restringe 2 pontos, pouco importa. Até porque o que é relacionado diretamente à Polícia Federal, você pode ter uma cadeia de relacionamentos que não estão diretamente relacionados nem ao Ministério, nem à Polícia Federal, mas estão relacionados indiretamente. Claro. Tanto que ele estava recebendo dinheiro do Banco Master e investigando o Banco Master, quer dizer, e não tinha a ver com o Ministério e com a Polícia Federal, quer dizer, pela alta comissão ele pode continuar recebendo dinheiro do Banco Master. É loucura isso. Dizer, é completamente absurdo. É loucura. E agora essa desculpa, o senhor não lembrou bem, essa desculpa da Glaze, não, mas ele foi preso na gestão do Lewandowski. Eu me lembro perfeitamente quando começaram a explodir os escândalos da Dilma pra cá, pra lá, a mesma desculpa. Não, mas estão explodindo escândalos porque nós permitimos que a Polícia Federal investigue. O Lava Jato. Lava Jato. Sim. Então quer dizer, quando não explode escândalo nenhum, eles falam assim, opa, olha só, não está explodindo escândalo nenhum porque nós somos honestos. Quando explode o escândalo, aí eles viram e falam assim, está explodindo porque a gente investiga. Então não tem jeito. É isso. A esquerda, sobretudo a esquerda petista, porque as outras esquerdas nem importa o que falo. Mas a esquerda petista que está no poder é sempre a mesma coisa. Eles sempre precisam estar certos. Eles nunca assumem nada. Nunca. É que nem conversar com criança. Você entendeu? Tá lá quebrado o vaso do lado, mas não fui eu. Tá a mão da criança segurando um pedaço do vaso. Não fui eu. O vaso se quebrou sozinho. Vai convencer a criança a falar a verdade. Não fala. Você, Gré, diga. Com todo respeito. Todo respeito. Por quem? Inteligência nunca foi o forte da Glaze Hoffmann. Nunca. Tá? Beleza, foi. Então, na hora... Nem isso. Tá? Pelo amor de Deus. Segundo o Lula. Na hora em que ela diz que o Lula sabia das consultorias do Lewandowski, ela acabou de colocar o Lula conivente com tudo que aconteceu. Então, coitado do Lula, já foi jogado no escândalo. Né? Ponto número 1. Ponto número 2. O Lewandowski recebia mesada ou consultoria ou contrato, sei lá, você queira dar lá, R$250 mil por mês, estando investigando o Banco Master. Se isso não é ilegal, eu não sei mais o que é ilegal. Isso é um escândalo. Agora, tem uma outra questão que é bem pessoal com o Lewandowski, que precisa de terapia, precisa de um bom terapeuta. Ministro, o senhor recebia R$250 mil por mês. O Guido Mantega recebia R$1 milhão por mês.
O senhor vale 1/4 do Guido Mantega. O senhor tá mal, hein? Tá ruim. Olha. Tá mal das pernas. Meu, tá desvalorizado, hein? Ó, precisa repensar bem essa consultoria aí, que o Mantega vale 4 vezes. Meu Deus.